Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, nesse vídeo iremos mostrar assim alguns jogadores que estão sem contrato e que podem chegar para o Cruzeiro ainda para a próxima temporada. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Enfim, antes de alguém vir comentar que o Cruzeiro está assim, passando por uma fase difícil e tudo mais, tudo bem que eu entendo essa situação, mas até mesmo todos esses jogadores estão assim sem contrato, ou seja, o Cruzeiro teria que pagar apenas o salário para eles virem, e considero que tem apenas um que é totalmente assim, bem improvável do Cruzeiro contratar, sem a ajuda de patrocínios e tudo mais. E bom, só para se ter uma ideia, nesse ano o Cruzeiro contratou mais do que 2 times completos, ou seja, um pouco mais do que 24 jogadores. E bom, se for contar assim, somente uns 4 deram certo, ou seja, se parar assim de ficar contratando todo mundo que vem pela frente e estudar melhor antes de fazer as contratações, prefiro fazer 6 a 7 contratações ideais do que ficar contratando 30 jogadores como foi nesse último ano de 2020. Enfim, dado o recado, vamos para a lista, que o primeiro, que começando assim pelos defensores, é o zagueiro Rodolfo do Curitiba. Jogador que já possui seus 34 anos de idade e voltou assim ao clube que ele foi revelado após 10 anos desde quando saiu. Enfim, jogador que tem até assim números interessantes, sendo 20 jogos e inclusive 3 gols marcados. Por conta assim de ter seus 1,93 m, fez esses 3 gols inclusive de cabeça e que ajudou o Curitiba nesse último Brasileirão. Bom, ele que retornou assim ao futebol brasileiro lá em meados de 2018, quando foi para o Flamengo, e inclusive até que começou bem, mas após a temporada do ano passado, que ele inclusive jogou 12 partidas e marcou um gol, ele decidiu sair do clube carioca. E realmente acho que seria interessante o Cruzeiro contratar um ou outro zagueiro, já que é bem provável que ao menos Kaká saia, não porque ele está mal ou algo do tipo, mas por conta do valor de mercado que ele tem atualmente, e duvido que o Cruzeiro deve segurar o jogador por mais uma Série B, caso ele receba uma proposta perto dos 20 a 30 milhões de reais. Continuando assim no setor defensivo, vamos para a lateral esquerda. Posição que realmente o Cruzeiro vem sofrendo muito nesse ano e que, se não fosse pelo Matheus Pereira, até agora estaríamos assim nessa indefinição de quem seria o titular nessa posição. E bom, só para se ter uma ideia, o Cruzeiro que já contratou assim o João Lucas, o Giovani e ainda pediu a volta do Patrick Bray, e olha que nenhum desses deu certo. E bom, só se for parar e raciocinar um pouco, ambos os três que devem ganhar algo próximo juntos dos 400 mil por mês. E se pegar assim, contratar um jogador um pouco mais experiente, que chegaria para ser o titular da posição, não seria muito mais inteligente do que ficar contratando uma porrada de jogador? Mas enfim, o nome dessa lista é o Thiago Carleto, jogador que estava no Vitória, e eu já venho falando o nome dele aqui no Cruzeiro desde 2018, quando ele saiu do Atlético Paranaense. Enfim, nesse último ano, que ele rescindiu seu contrato com o Vitória ainda em setembro, disputando 25 partidas, inclusive marcou 7 gols. Jogador que poderia chegar e até mesmo ser o titular da posição ou reserva de Matheus Pereira, já que possui seus 30 anos de idade e não é todo jogo que ele iria jogar, principalmente numa posição como lateral, que exige tanto do jogador. Indo para o meio de campo, temos mais um volante bastante experiente, que é no caso de Musto, que joga no Internacional, argentino que está emprestado ao clube lá do Sul até o término desse Brasileirão. Ou seja, até o final de janeiro, e depois ele volta assim, a ter contrato com o Huesca da Espanha, mas o clube espanhol já interessou assim, em rescindir esse acordo para se livrar do volante. Enfim, jogador que também atua como zagueiro, já que possui seus 1,87 m e seria assim uma boa opção caso o Cruzeiro perca alguma peça fundamental nesse meio de campo, mas que sem dúvidas ele não deve receber 150 mil por mês, aí ficaria assim naquela possibilidade dele vir para ganhar mais, e se o Cruzeiro fizer a parte dele no ano que vem subir, sem dúvidas poderia assim aumentar o salário do jogador, como o Cruzeiro fez com vários jogadores nesse elenco na expectativa de subir, como foi no caso de Fábio, Marcelo Moreno, Léo e muitos outros. Além do Internacional, ele já teve passagens assim pelo futebol italiano e também jogou 2 partidas pelo Huesca da Espanha no ano de 2019. Outro meio-campista é no caso do volante Wellington.
Esse que também está assim na mira do Cruzeiro há um bom tempo e acho que seria fundamental ele vir para a Toca da Raposa. O único problema é a questão salarial, já que ele não renovou o seu vínculo com o clube lá do Paraná, justamente por conta de salário, que sem dúvidas ele deve estar querendo receber algo próximo dos 250 a 300 mil por mês, que já foge um pouco da realidade financeira do Cruzeiro. Só assim, se contasse com a ajuda de Pedro Lourenço ou algum outro patrocinador que vem pagando, por exemplo, o salário de Rafael Sobis, Filipão, Marcelo Moreno, sem dúvidas é bem mais do que esses 150 mil por mês. E mesmo assim, esses jogadores e técnico estão aqui na Toca da Raposa. E o Wellington, que jogou muito bem nessa última temporada pelo Atlético Paranaense, sendo 33 partidas e contribuiu com 4 assistências. E lembrando que o vínculo dele vai até o dia 31 de janeiro e nem mesmo ele chegou assim a um acordo para ao menos terminar o Campeonato Brasileiro pelo clube lá do Paraná. E vocês, até aqui nesse meio de campo, qual acha que poderia ser alguma boa opção para o Cruzeiro, principalmente visando a temporada de 2021? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Ah, e lembrando que a Série B se encerrará no dia 30 de janeiro de 2021, ou seja, quase um mês para terminar esse campeonato, e sem dúvidas o Cruzeiro já tem que pensar para próximas contratações e até mesmo uma lista de dispensa para o ano que vem. Ainda temos mais 2 volantes, que o outro também é o Sandro, que estava no Goiás nessa temporada, jogador que é razoavelmente novo, possuindo seus 31 anos de idade. Enfim, ele que chegou na equipe goiana realmente com grande expectativa, mas que não foi muito bem nesse último Brasileirão, somando no total 17 partidas e contribuiu apenas com uma assistência. Jogador que seria assim interessante por conta do seu currículo e clubes e gigantes clubes do futebol mundial no qual ele já passou, onde jogou pelo Tottenham lá da Inglaterra em meados de 2008 até 2011, além de passagens pela Udinese da Itália e também pelo QPR também da Inglaterra, que foi muito bem. E bom, ele que também tem um salário bem acessível por parte do Cruzeiro, já que dificilmente está ganhando no Goiás algo maior do que 180 mil por mês. E o outro volante, esse que eu acho que é o mais difícil do Cruzeiro realmente contratar dentro dessa lista, que é o Federico Guarín, que estava no Vasco até meados de julho desse ano. Enfim, jogador que saiu lá do clube carioca alegando assim atraso de salário e tudo mais, que chegou recebendo um valor bem abaixo do que ele estava acostumado, onde na época era algo próximo dos 300 mil por mês. E se tinha assim uma expectativa dele renovar esse vínculo, onde de acordo com o canal do Nicola, ainda naquela época, ele estava pedindo algo próximo dos 400 mil mensais. E bom, se for parar assim para pensar, se o Cruzeiro tem condições, por exemplo, de pagar o salário de Henrique, Ariel Cabral, que inclusive está emprestado, e outros jogadores que nem vêm sendo utilizados, acho que seria melhor assim tirar muitos jogadores desse elenco que está bastante largo e contratar peças fundamentais, como seria no caso do colombiano. Enfim, ele que já é bastante experiente, possuindo seus 34 anos de idade, e pelo Vasco somou 15 jogos, marcou 3 gols, inclusive um contra o Cruzeiro, e ainda contribuiu com outras 4 assistências, tendo assim passagens interessantes pelo futebol espanhol, também pela Inter de Milão, e antes de retornar aqui ao Brasil, ele estava no futebol chinês, onde atuou durante 2 temporadas. Indo para os meias centralizados, trouxe 2 nomes que estão assim sem contratos, e o primeiro é Felipe Bastos, que está no Vasco e já comunicou nessa última semana que não irá renovar o seu contrato com o clube carioca. Ele que tinha vínculo também até o dia 31 de dezembro e acha assim que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, principalmente nessa posição. Não temos nenhum jogador que se firmou até então. E bom, nesse ano de 2020, até que ele recuperou assim um futebol que há muito tempo não víamos, onde nessa reta final de Brasileirão ele disputou 19 partidas, marcou 4 gols e ainda contribuiu com outras 3 assistências. Jogador bastante rodado, mas que possui ainda seus 30 anos de idade e não é assim tão velho como eu imaginava. E bom, nesse setor de meia, que ao menos na minha opinião, o Cruzeiro tem alguns bons nomes, mas que realmente não deu certo nesse esquema tático para 2020. E tem assim mais expectativas de Giovani para o ano que vem, onde só nessa reta final de Série B já deu para ver que ele é um jogador bastante acima da média e fica assim na expectativa para ele ser o titular absoluto para a próxima temporada. E o outro que é o Queco do Goiás, também um jogador lá do clube esmeraldino, que muitos jogadores de lá, apesar de fazer uma boa campanha e tudo mais, não irão renovar justamente por conta dessa questão salarial.
Ele que recebia algo próximo dos 140 mil por mês e até que fez uma boa campanha nesse ano, sendo no total 22 partidas, marcou 2 gols e ainda contribuiu com 7 assistências, sendo assim um dos líderes de assistências nesse último Brasileirão de 2020. E outro meia bastante interessante para o Cruzeiro seria no caso de Alejandro Guerra, jogador que pertence ainda ao Palmeiras e tem vínculo somente até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, o Cruzeiro já poderia sim fazer uma proposta para o jogador, que é verdade, não vem jogando muito bem nos últimos anos, mas acho que se tiver assim uma boa equipe, um treinador como o Filipão, que já conhece ele, acho que poderia dar muito certo. E a última vez que ele jogou ainda foi em 2019 pelo Bahia, quando jogou em 16 oportunidades e marcou apenas um gol no Brasileirão do ano passado. E o último jogador desse vídeo é o Vitor Andrade, mais um jogador assim do Goiás. Bom, atleta que atua assim na ponta direita e também centralizado, que eu acho que seria uma excelente opção para o Cruzeiro nesse ano. Ponta de apenas 25 anos de idade, ou seja, até mesmo teria um potencial de valorização e que está assim sem contrato dentro do futebol nacional. E nesse ano pelo Goiás, ele disputou 18 jogos e marcou 4 gols no Brasileirão, além de contribuir com outras 3 assistências. E poderia assim chegar para ser mais uma opção de ponta no setor direito do Cruzeiro, que se for pensar só temos assim Ailton e também o Wellington, que ao menos na minha opinião não é assim o reserva imediato, que pode substituir à altura o ponta Ailton. E vocês gostaram assim dessa lista? Quais desses jogadores poderia ser útil para o Cruzeiro em 2021? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Ah, e também se tiver algum outro jogador que, assim, pode ser bem viável o Cruzeiro fazer a sua contratação ou que já está perto de terminar o contrato, pode deixar aqui o nome dele nos comentários que vou dar os créditos para um futuro vídeo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. All I feel is my heart.